Olá, meu nome é Jussara, espero que estejam todos bem. Mas se no momento em que estiverem ouvindo esse meu relato, algo estiver lhes afligindo, peço que não desistam, pois diariamente em todo o mundo, milhares de pessoas passam por momentos realmente tristes. Algumas por vezes têm de enfrentá-los sozinho, sem ter sequer um ombro para chorar. Mas para algumas pessoas desistir da vida não é uma opção. Elas recolhem o sofrimento dentro de si, o enterram bem fundo e seguem com as vidas, mesmo que por vezes a dor tenha deixado marcas tão profundas que manifestam em seus semblantes. Eu nasci e fui criada numa família muito pobre. Minha mãe fazia o que podia para que não passássemos fome, mas em diversas ocasiões o esforço dela era em vão. Meu pai, se é que eu posso chamá-lo assim, além de não parar em nenhum trabalho, ainda era alcoólatra e extremamente violento. Não era difícil a vizinhança ver minha mãe com marcas e hematomas causadas por ele quando se via sem dinheiro e tentava arrancar dela seus poucos trocados. Por fim, acabou sendo atropelado e morto quando andava de bicicleta. Acreditem vocês ou não, minha mãe ficou devastada. Na tentativa de se justificar, ela contava que nem sempre ele havia sido assim e que o jovem com quem se casou um dia no passado tinha sido um bom marido. As coisas não mudaram muito com a ausência do meu pai. Mesmo vivo, ele não era presente. Minha mãe continuou trabalhando fora enquanto cuidava da casa e do meu irmão mais novo. O nome dele era Antônio, chamava ele de Toninho. Por conta disso, tive de sair da escola ainda na 4ª série. Eu gostava muito de estudar. Me lembro até hoje de quando na 1ª série escrevi o nome pela primeira vez. Aquele foi um momento muito mágico para mim. A primeira vez que vi a orientadora da escola datilografando na máquina de escrever, aquilo me deixou muda. A precisão, a técnica, a velocidade dos dedos, o som das teclas, como aquilo me fascinou. Passei a sonhar com o curso de datilografia, o que na época era algo impensável para alguém nas minhas condições. Todos os dias eu sonhava com aquilo, mas a realidade que me esperava era da vassoura, do tanque e da fome. Um dia minha mãe chegou em casa acompanhada de uma senhora muito bem vestida. Por incrível que pareça, ela estava sorrindo, enquanto convidava a mulher a entrar em nossa casa, onde nem mesmo havia um sofá para que a moça se sentasse. Estranhei muito a expressão daquela mulher. Por mais risonha que minha mãe estivesse, ela se mantinha séria, sisuda, com um olhar amargurado. Após as apresentações, as duas se sentaram na mesa da cozinha para conversar, enquanto eu estendia as roupas do lado de fora no varal. Nas vezes em que eu olhava lá para dentro, percebi aquela senhora olhando para mim de um modo estranho. Aquilo me deixou tão encabulada que eu fiquei lá fora, até que a vi indo embora da minha casa. Quando ela se foi, me aproximei da minha mãe e perguntei: Mamãe, quem era ela? O nome dela é Isaura, minha filha. Fomos criadas no mesmo internato. Encontrei ela por acaso na rua enquanto voltava do serviço. Que emoção! Nós éramos tão amigas. Minha mãe prosseguiu contando como ela e aquela mulher haviam sido próximas e como ajudava uma outra na infância. Minha mãe parecia realmente feliz de reencontrá-la. Depois daquele primeiro encontro, a mulher voltou várias vezes. Sempre que podia, me abordava e perguntava como é que eu estava na escola, se eu me sentia bem e se tinha planos para o futuro. Eu nem sabia o que responder, afinal aquele tipo de conversa não existia na minha casa. Além do mais, conversar com aquela mulher me deixava constrangida, pois ela parecia ter sempre aquela expressão de mágoa no rosto, de ressentimento, apesar de uma voz muito suave. Quando eu contei para ela que eu estava afastada da escola, ela pareceu indignada. Quando fez um pouco mais de um ano que ela frequentava nossa casa, em uma ocasião ela e minha mãe foram conversar lá no quarto, com a porta fechada. Só saíram de lá após mais de 1 hora. Minha mãe e ela tinham os olhos vermelhos, como se tivessem chorado. Ela se despediu e foi embora. Minha mãe então me chamou para conversarmos. Jussara, minha filha, você sabe que a mamãe te ama, não é? É por isso que eu espero que você entenda.
A Isaura quer que você vá viver com ela e eu falei que você vai. Ela disse isso com a voz embargada. Eu comecei a chorar no mesmo instante. Não, mamãe, eu não quero ir. Quero ficar aqui com você e com Toninho. Eu nem conheço essa mulher. O que é que ela quer comigo? Minha mãe insistiu. Filha, olha pra mim. Você quer acabar como eu? Uma coitada? Uma sofredora? Um saco de pancada de um bêbado? A Isaura pode te ajudar a crescer, minha filha. A ser uma pessoa de bem. Eu não tenho nada pra te oferecer. Ela então segurou minhas mãos e prosseguiu, dizendo que a amiga tinha dito que ela poderia me visitar sempre que quisesse e que também ajudaria para que Toninho começasse na escola quando chegasse a hora. Mesmo assim, eu tentei argumentar, mas chegou o momento em que minha mãe foi taxativa. Tá decidido, filha. Eu posso aceitar essa vida para mim, mas para você eu não vou aceitar. Assunto encerrado. Ficou combinado de que aquela mulher viria me buscar no final de semana. No sábado, lá estava ela, com aquela mesma expressão de tristeza. Abracei minha mãe e chorei muito. Toninho olhava para mim acenando com a mãozinha. Coloquei então as poucas sacolas plásticas com minhas roupas no táxi. Durante todo o trajeto não trocamos nenhuma palavra. Eu chorava em silêncio. Ela também se mantinha calada, olhando para o lado de fora. Por dentro eu estava em pânico. Tinha certeza que aquela mulher faria da minha vida uma tristeza imensa. Quando chegamos na casa dela, não pude deixar de me espantar. Era uma casa grande, com jardim na frente, roseiras e hortênsias. Nós entramos e só então trocamos as primeiras palavras. Ela me levou até um quarto que tinha penteadeira e guarda-roupas. Este é seu quarto, Jussara. Pode arrumar suas coisas no armário. Vou preparar um café pra gente. Antes que ela saísse, eu lhe perguntei. Senhora, onde é que tá todo mundo? Cadê seu marido e seus filhos? Ela respondeu sem se virar para mim. Somos só eu e você. Depois saiu pelo corredor. Olhando para a casa dela, eu pensei. Essa mulher me trouxe para cá foi para eu ser empregada dela. Só pode. Enganou a minha mãe. Meia hora depois ela batia na minha porta, me chamando pro café. A segui até a cozinha, de cabeça baixa. A mesa estava repleta de pães, queijos, manteiga. Meu estômago roncou. Naquele dia eu ainda não tinha comido nada. Nos sentamos e eu comi saboreando cada uma daquelas delícias. Já que teria que trabalhar, não faria aquilo de barriga vazia. A mulher não dizia nada, apenas me olhava com olhos tristes. Quando terminei, me levantei e levei minha xícara até a pia. Me surpreendi quando ela se aproximou e colocou o avental para poder lavar a louça que ali estava. Pensei em dizer algo, mas ela disse primeiro. Vá até a sala. Tem uma sacola no sofá. É para você. Experimente e me fala se serviu. Eu fiz imediatamente o que ela mandou, achando que o que estaria lá seria uma roupa de trabalho ou algo assim. Me enganei. Era um uniforme escolar, novo e muito bonito. Corri até o quarto e vesti, tremendo de emoção. Ao me ver no espelho do guarda-roupas, tive vontade foi de chorar. Fui até a cozinha e mostrei para aquela senhora. Já fiz sua matrícula. Amanhã mesmo você retoma os estudos. O tom de voz dela não deixava brechas para contradições. Apenas assenti, depois murmurei. Sim, senhora. O colégio não ficava longe de sua casa e Dona Isaura me levou até o portão, prometendo que estaria ali novamente na hora da saída. Eu tentava não demonstrar, pois minha consciência pesava por saber que minha mãe e meu irmão ainda estavam na mesma situação que eu deixei, enquanto eu estava ali estudando e de barriga cheia. Os dias foram passando. Eu ajudava na casa como podia. Lavava a louça, tirava o pó dos móveis, varria o gramado. Dona Isaura parecia satisfeita, mas sempre frisava que eu devia mesmo era focar nos estudos. Desde que eu havia chegado, nunca a vi dar um sorriso sequer. Por vezes eu a vi se trancar no quarto, de onde só saía com olhos inchados e vermelhos. Eu ficava curiosa com aquilo, mas não tinha coragem de perguntar. Minha mãe me visitava e parecia feliz em ver o quanto eu estava bem e de volta à escola. Retomei então o sonho de aprender datilografia.
Cheguei a recortar uma imagem de uma máquina na revista e colar com um durex na parte de dentro da porta do guarda-roupas. Dona Isaura também me comprou roupas novas e sapatos. Passou também a me ensinar como sentar à mesa, como me portar em público, já que eu tinha problemas sérios de timidez. Me presenteava com livros e quando eu dizia ter terminado, me pedia para resumir a história para ela, como se estivesse fazendo uma apresentação para a sala de aula. Ela me ensinou a bordar, costurar, me apaixonei pelo crochê. Cheguei a fazer até mesmo um suéter para Toninho. Ficou com a gola meio torta, mas o meu irmãozinho adorou. Eu tive que admitir para mim mesma. Dona Isaura era uma pessoa boa. Eu estava equivocada com relação a ela. Eu só não entendia como é que uma pessoa assim, tão boa e generosa, não dava um sorriso. Ela mantinha sempre aquela aparência apática, quase de uma pessoa sem vida. Um dia ela entrou no meu quarto enquanto limpávamos e viu a imagem da máquina de escrever na porta do guarda-roupas. Subitamente os olhos dela se encheram de lágrimas e ela correu para o próprio quarto, ficando lá por um bom tempo. Terminei a limpeza sem entender. Achei que ela tinha ficado com raiva por ver aquilo e arranquei o recorte imediatamente, jogando no lixo em seguida. O resto do dia ela passou cabisbaixa. Até mesmo quando me levou até a escola no dia seguinte, ela ainda parecia tristonha. Mas naquele mesmo dia, quando chegamos em casa, ela pediu que eu a acompanhasse. Seguimos até um quarto no corredor, que ela usava como um quarto de costura. Ao vê-la abrir aquela porta, imaginei que ela ia me botar de castigo lá dentro, com as luzes apagadas. Mas quando ela abriu, o que vi me fez chorar de emoção. Havia uma pequena mesa de madeira, forrada com uma toalha azul, e em cima estava uma máquina de escrever. Olhei para ela que, assim como eu, estava emocionada. Virou-se para mim então e disse: "Você começa o curso amanhã, já fiz sua matrícula." Sem saber o que responder, eu abracei Dona Isaura e chorei muito. Molhei o peito dela de lágrimas e pela primeira vez ousei lhe perguntar: "A senhora comprou isso para mim?" Ela secou o rosto com um lenço, fez o mesmo em mim e depois respondeu: "Não, essa máquina já estava aqui há algum tempo, estava te esperando." Eu não entendi e ela percebeu. Fez um sinal então para que eu a seguisse e fomos até o quarto dela. Chegando lá, abriu o guarda-roupas e pegou um porta-retrato. Na foto ela aparecia junto com um homem e uma moça de uns 15 anos. Apontando para eles, ela me disse: "Esse é Roberto, meu marido, e essa moça linda é Yara, minha filha." Ao dizer o nome, ela acariciou o rosto da jovem no retrato e continuou: "Há 3 anos eles morreram num acidente. Roberto foi buscar nossa filha no curso de datilografia. Ela havia concluído e nós compramos essa máquina como presente para ela. Mas no meio do caminho o caminhão os fechou. Na tentativa de não bater, meu marido desviou o carro, entrando na contramão. Ele bateu de frente com outro veículo. Morreu na hora. Minha filha no hospital 1 dia depois." Ao ouvir aquela história tão trágica, eu abracei novamente. Choramos juntas, apoiando uma a outra. Ela então disse que quando me viu, foi como se visse a própria filha. Algo em mim chamou muita atenção dela na hora. Ao saber de nossas condições, pediu a permissão de minha mãe para ser a minha tutora, mesmo sem compromissos formais. Eu entendi naquela hora o porquê daquela aparência tão triste, o porquê do olhar magoado e frio. Dona Isaura sofreu o pior golpe de uma vida. Enfrentou a dor mais cruel para uma mãe e uma esposa ao mesmo tempo. Em um dia só, a família dela foi subtraída de sua vida. Mesmo assim, ela transformou aquele sofrimento em bondade, ajudando a mim, uma pessoa que ela mal conhecia. Vivi com Dona Isaura até completar 18 anos, quando voltei para a casa da minha mãe, que precisava de ajuda com Toninho, que já estudava e pretendia servir o exército quando chegasse o momento. No dia de minha formatura no curso de turismo e hotelaria, eu me surpreendi. Pela primeira vez eu vi um lindo sorriso no rosto de Dona Isaura ao tirar a foto ao meu lado.
Hoje ela tem 81 anos de idade e ainda vive na mesma casa. Minha mãe tá com 77 e vive com ela, cuidando uma da outra. Toninho e eu nos casamos e temos nossas próprias famílias. Agradeço a Deus diariamente por tudo, pela saúde, pelo trabalho, por meus filhos, também pela presença daquela senhora de rosto tão triste, que foi, na verdade, o meu anjo da guarda. Muito obrigada, Dona Isaura, por todo o bem que a senhora me fez na vida.